Que bom revê-los aqui no Encontro com a Palavra, para estudarmos mais uma vez, dando continuidade ao que iniciamos no sábado anterior, com o tema Esperança Indestrutível. Hoje nós teremos a companhia do professor Anderson, do professor Moser. Nós agradecemos por vocês terem aceito o convite e já de antemão convidamos o professor Anderson para nos falar com Deus, nos colocar na presença de Deus agora através de uma oração. Senhor Deus, eterno Pai, te damos graça por estarmos aqui reunidos para estudarmos um pouco mais da Tua Palavra. Ensina-nos e usa-nos para o estudo. Fala aos nossos corações e usa também e fala aos corações das pessoas que estão nos assistindo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O tema de hoje é Morte em um mundo de pecado. O nosso verso para memorizar diz assim: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Isso está em Romanos 5, verso 12. A morte é um tema muito desagradável. Se você pensar em todas as consequências do pecado, não existe nada pior do que a morte. Porque com a morte, acabou. Não tem mais esperança, não tem mais nada. Mas o tema, voltando ao tema inicial do nosso trimestre, o tema é Esperança Indestrutível. Então vamos começar lá do início. Como é que isso tudo começou? Então, professor Moser, o pecado começou lá no céu. Como que pode ser isso? No meio de anjos, num lugar assim pleno de paz, de tranquilidade, de repente, um anjo chamado Lúcifer, cujo nome quer dizer anjo de luz, de repente, como é que isso surge no coração dele? Tem alguma explicação para isso? A gente não tem uma explicação tão clara sobre o que aconteceu, como num ambiente perfeito, sem pecado, sem dúvida sobre o poder e o amor de Deus, o coração de Lúcifer pôde se corromper. O fato é que, ao olhar para a sua própria glória, o coração de Lúcifer se encheu de vaidade, de orgulho e, infelizmente, também de inveja da glória e do poder de Deus. E ele se considerou digno de ser adorado, assim como a Trindade era, e ele gostaria que a glória viesse para ele. A gente tem um relato em Ezequiel 28, que fala: Tu és querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde um dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então demonstra que estava tudo bem, e de repente ficou tudo ruim. E quando o coração humano é tomado pela cobiça, você não enxerga mais nada, você não raciocina, você simplesmente enche o coração daquele desejo de ter aquilo, e não só ter igual ao que os outros têm, você muitas vezes quer ter mais. Em Isaías 14, fala como se fosse um relato triste: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Isaías está falando como foi possível você, num local desse, você se corromper. Então esse é um alerta para nós também. Se Lúcifer, num ambiente perfeito, onde ele via Deus face a face, permitiu que o seu coração se corrompesse, imagine nós, então, que estamos num mundo corrupto, nascemos num mundo decaído e não vemos Deus face a face, apenas podemos sentir sua presença. Então, se a gente não se agarrar à comunhão diária com Deus através do estudo da palavra, estudo da oração, a gente está condenado a se corromper, assim como Lúcifer se corrompeu. E aí, Lúcifer é expulso do céu, vem para a terra. E antes disso, Deus criou o mundo, não é, professor Anderson? Colocou, assim, tudo que de mais belo existia, colocou-nos para viver, colocou Adão e Eva para viver num jardim, num lugar perfeito, e colocou uma árvore ali no centro,
Qual que era a diferença dessa árvore? Algumas pessoas dizem que ela era uma macieira, né? Aí Deus coloca aquela árvore. Qual era o problema daquela árvore? O que aquela árvore tinha de diferente que fez com que Deus colocasse sobre ela essa maldição? Né? Assim como Satanás alega para Eva que ela seria conhecedora do bem e do mal. O que Deus estava tentando esconder através daquela árvore? A gente vê... Era uma macieira? O mundo era perfeito, segundo Gênesis 1:31. Em cada instante da criação, Deus falava, isso era bom, isso era muito bom, criou por fim o homem e, na sequência, o sábado. E a gente vê que o mundo não tinha nada de errado, nada. E Deus criou realmente uma árvore, estava lá no jardim, e através de Gênesis 2, versículo 16 e 17, Deus adverte ao homem e à mulher sobre essa árvore. De toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então, qual fruto não é designado aqui? Se é uva, se é maçã, Deus não fala aqui, a Bíblia não relata, mas a gente sabe o nome da árvore. Conhecimento do bem e do mal. Ela tinha esse nome aqui, o próprio Deus falou. E aí em Gênesis 2, 16 e 17, a gente vê Gênesis 3, de 1 a 4, fala o seguinte: Ora, a serpente era mais astuta que qualquer animal do campo que Deus, Jeová, tinha feito. Ela disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E aí começa uma conversa, porque a serpente estava em cima da árvore. Segundo o livro de Ellen White, Patriarcas e Profetas, fala o seguinte sobre essa situação da serpente com a árvore. Ele próprio havia comido, a serpente própria havia comido do fruto proibido. Ela estava lá, estava comendo, segundo o livro, do fruto, e a mulher se aproxima e começa uma conversa entre a serpente e a mulher. E a gente vê que, segundo a Bíblia, a serpente era o animal mais astuto que tinha. E aí a serpente fala, não comereis de toda a árvore do jardim, foi assim que Deus falou? Na verdade, já tinha uma coisa meio obscura aí, porque não era de toda a árvore. Existia uma que não poderia comer. E a mulher responde, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele, nem tocareis para que não morrais. Eu acabei de ler no capítulo 2, não comereis da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ponto final. A mulher, não sei o porquê. Já acrescentou um ponto. Não comereis e não tocareis. Então já tem uma coisa a mais aqui. Não sei se ela não entendeu, mas como ela era uma mulher perfeita, não tinha pecado, então ela não tinha nenhum problema de audição. Então ela entendeu exatamente o que Deus tinha falado para ela, não comereis. E ela acrescentou uma coisa a mais que eu não sei porque ela falou isso aqui. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Esta frase aqui certamente não morrereis, é muito forte, porque iniciou lá no jardim, e isso vai pregado pelo inimigo através das religiões, através da filosofia, através de coisas durante a história, que o ser humano não morre. Isso a gente vê em vários aspectos. Então, a história começou por aí, entre a serpente e a mulher, e aí foi caminhando, né? E a gente conhece o que aconteceu depois. O importante para nós lembrarmos que tem coisas que elas não são más em si mesmas. Mas se Deus falou não, é não. Independente daquilo ser assim agradável, ou como a Bíblia descreve, que era uma árvore agradável, um fruto agradável, de aparência bela, mas tinha uma proibição de Deus ali em cima. Então, por causa dessa proibição, deveria ter sido respeitada a vontade de Deus. A lição comenta aqui, infelizmente, ao decidir entre as duas declarações conflitantes, a de Deus e a da serpente, comereis, não comereis, você vai conhecer o bem e o mal, você vai morrer, você não vai morrer, Eva ficou entre esse conflito, entre Deus e a serpente. Eva ignorou alguns princípios. Primeiro, a razão humana nem sempre é a maneira mais segura para se avaliar questões espirituais. Então, aquilo que eu acho não é o mais seguro para avaliar
o que realmente é bom para a minha vida no sentido espiritual. Então, essa atualização que as pessoas acham que tem que fazer hoje em dia da Bíblia, ela é totalmente fora de lógica, Então, né? a razão humana querendo interferir num assunto espiritual. Eu já ouvi esse assunto também, a gente vê que isso, copiando aqui a história de Eva, não dá muito certo, porque a razão dela partiu para um lado que o mundo deslanchou para um caminho que não deveria, não era plano inicial de Deus. Segundo, em que Eva errou, né? A palavra de Deus pode parecer ilógica, sem sentido para nós, mas é sempre correta e confiável. Por que eu não posso comer? A serpente está comendo e com ela não aconteceu nada, porque comigo vai acontecer. E aí, a palavra de Deus é isso? Faz. Às vezes não tem lógica nenhuma. Comer um fruto somente. Qual a lógica disso? Não tem nenhum problema comer um fruto. Pelo contrário, é até saudável para a minha saúde. Mas aí tinha algo por trás, né? E o terceiro, há coisas que não são más nem erradas em si mesmas, que é o que você estava comentando. Não tem nenhum problema comer uma fruta. Nenhum. Mas Deus as escolheu como teste de obediência. Então, o problema não era comer a fruta, porque a fruta é saudável, mas o teste de obediência que estava por trás daquela árvore. E com isso nós vimos que depois, quando Deus desce especificamente, vem ao jardim, não desce foi o termo que eu usei, mas quando Deus vem ao jardim e ele começa a conversar com Eva, Eva começa a justificar e a racionalizar as suas respostas. E aí, professor Moser, por que ela fez isso? E isso é uma coisa que a gente vê até hoje, né? É difícil você encontrar um ser humano em qualquer situação que assuma a responsabilidade dos seus atos, né? Eles começam a justificar. A culpa é sempre de alguma coisa. Por que isso acontece? Se eu for olhar o histórico da situação, primeiro ela se deixou levar pela curiosidade, né? Se você pega uma criança e fala assim, não brinca com fogo, ela vai morrer de curiosidade de brincar com fogo, alguma hora escondido vai querer brincar. E só o fato de ela receber a instrução de que ela podia comer qualquer alimento, menos aquele fruto, já imagino que o coração dela se encheu de curiosidade. E ela, com certeza, ela caminhou perto da árvore pela curiosidade dela. Talvez ela nem tivesse até a intenção de comer do fruto, mas ela foi se deixando levar, escutou a voz da serpente, ela escutou toda a lógica que a serpente distorceu, e quando a gente se aproxima do pecado, vai sondando, ele vai se tornando cada vez mais atrativo, e parece o mais sensato a fazer naquele momento. E isso que aconteceu com a Eva também. E para ela racionalizou para cometer aquele ato sobre 3 aspectos. Um que é o dietético, que era, ela viu que era um fruto bonito. Outro e também o fruto parecia ser saboroso. E por fim a serpente fez ela acreditar que seria um fruto que daria entendimento para ela. A justificativa no final de Eva de ter pecado foi que, olha, me pareceu que era algo que ia ser bom para mim. De alguma forma, Eva se deixou levar a acreditar que Deus estava impedindo ela de ter algo bom, e a serpente levou ela a acreditar que ela estava sendo privada de algo bom. Então, ela culpou a serpente. Em resposta à sua pergunta, falou assim, a serpente me enganou. Ela não incluiu a parte que ela andou sozinha pelo bosque, que ela se aproximou, tocou no fruto, ela desobedeceu em tudo. Simplesmente ela se apegou no fato que ela foi enganada pela serpente. E a gente faz muito disso mesmo. A gente, diante de uma história grande, a gente pega muitas vezes só a parte da história que parece que nos exime de toda a culpa. Mas em nenhum momento ela foi forçada a estar ali. Foi uma decisão dela, e como ser humano que quer fugir da punição, quer fugir da culpa, ela acusou a serpente e, por fim, quando Deus perguntou para Adão, o Adão seguiu a mesma lógica da Eva, culpando a esposa também por ter dado fruto. Uma curiosidade, você até perguntou da macieira, né? Alguma distorção histórica, algumas correntes no passado diziam que era uma maçã, porque elas estavam
indevidamente associando o pecado à sexualidade, porque a maçã, por dentro, ela se assemelha ao órgão reprodutor feminino. Então, esse mito de que era uma maçã, que nunca foi comprovado, se alastrou. Tá? Eu creio que na sua fala nós encontramos o que realmente Eva conheceu e que ela desconhecia antes do pecado, que é a culpa. Né? E a culpa é uma sensação tão desagradável, porque mesmo que ninguém saiba, se você se sente culpado por alguma coisa, parece que o mundo inteiro sabe daquilo, mesmo que o conhecimento seja só seu. Então, essa sensação, esse mal-estar da culpa, ele apareceu exatamente por causa daquela transgressão da lei, da desobediência ao que Deus tinha pedido. Porque se ela tivesse cumprido, ela não teria tido essa sensação. E essa sensação é algo horrível. Sabe? Você tem aquela impressão de que você, ou aquela certeza de que você é culpado, mesmo que as outras pessoas não percebam, você se sentindo culpado, o mal-estar é muito grande. Né? E a gente vê isso na continuidade da conversa, na fala em que a serpente fala: vocês não morrerão. E isso o professor Anderson já tinha falado um pouquinho antes, né, citando superficialmente. Isso é muito pesado, porque as pessoas, elas têm a esperança: não, eu posso fazer o que eu fizer nessa vida, mas eu vou ter outra chance. Né? E isso é uma coisa muito ruim. E muitas vezes, às vezes até de coisas conhecidas, a gente pensa nesse sentido da morte que é mais pesado, mas às vezes até coisas conhecidas que nós sabemos que aquilo faz mal, mas mesmo assim nós continuamos resvalando naquilo. O que acontece, professor Anderson? Por que o pecado é tão atrativo? Mesmo que nós saibamos que nós vamos perder fazendo aquilo, a gente tem a sensação de que vai ganhar. A gente tira um exemplo comum na alimentação. Muita gente sabe que algum alimento faz mal. Né? Pode até não fazer mal para todo mundo, mas, por exemplo, para mim faria mal. O que leva a pessoa a se alimentar de forma inadequada, mesmo tendo consciência de que aquilo vai fazer mal? O que atrai de tão grande? O que é atrativo no pecado? A conversa entre a Eva e a serpente, ali foi tipo: isso aqui é bom, isso aqui você vai conhecer o bem, vai conhecer o mal, você certamente não morrerá. Isso foi a conversa que ela teve, isso foi uma frase predominante na conversa da serpente para a mulher, Eva. E ali teve tipo um marketing daquilo que deveria acontecer na sequência, no caso Eva comer o fruto. Então, esse negócio que o Mozart falou agora da surpresa, você tem aquele negócio que, nunca fiz isso, eu tenho que fazer, pode ser bom. Fica aquele negócio na sua cabeça e ainda mais tem alguém lhe cutucando para fazer, só lhe ajuda, né? No sentido de... Imagina mesmo que não tivesse alguém cutucando. Mas Deus falou que não podia tocar no fruto, mas estou vendo ali uma serpente. Ela está andando, a serpente está falando, os animais não falam. A serpente está falando. Eu fico às vezes me imaginando, eu no lugar de Eva, eu não tem como não ser atraído para aquela situação. Né? A única forma é o que você falou anteriormente, não entrar no terreno. Entrou no terreno, se aproximou. Então, esse gostoso que se fala é aquilo que não está descoberto. A surpresa. E aí, quando tem uma situação que vai lhe favorecendo a isso, aí ajuda mais ainda a seguir esse caminho. Eva teve essa decisão. E como está escrito na lição, eu tenho também, a gente sabe, diariamente essa escolha. Entre o bem e o mal. Entre fazer o certo e fazer o errado. Mas não sei porquê. Realmente as coisas gostosas são mais atrativas do que, no caso da alimentação, do que as que não são tão gostosas assim. Não, eu quero comer isso porque isso tem um docinho a mais, tem algo que me atrai. As coisas que eu deveria comer, às vezes eu evito porque realmente tem na boca dá uma sensação não tão agradável como a outra coisa que me faz mal. Realmente acontece isso com as coisas de alimentação e o pecado é muito próximo a isso. Só que as consequências daquilo que eu escolho é que vai trazer ou a minha vida eterna ou a minha morte eterna. Vai falar, Mozart. Generalizando a resposta à sua pergunta, por que da alimentação, por que tantos outros pecados a gente comete sabendo que é errado, né? Você falou o exemplo da alimentação, eu sei que alimento me faz mal, eu como. Assim como assim, eu sei que gastar muito dinheiro
vai me fazer mal e eu gasto? Por que eu faço tantas outras coisas e sabendo que há uma consequência? Uma tendência do ser humano, acho que crescente, hoje é mais forte ainda, é do imediatismo. Eu sei que se eu guardar meu dinheiro, eu vou ter na velhice. Mas por que esperar? Se eu posso gastá-lo agora e ter essa satisfação agora. Por que a sexualidade? Tudo bem, eu vou ter esse prazer no casamento, mas por que eu preciso esperar o casamento? Por que eu não posso fazer isso agora? Então, é essa questão de você querer ter agora uma coisa que não é para agora. Ou, no caso do alimento que você citou, fala assim, tá bom, se eu me alimentar bem, eu vou ter uma vida mais plena, mais vigorosa. Mas por que eu preciso esperar isso se esse alimento me dá um prazer tão grande agora? Então, é realmente essa questão. Mesmo você tendo a consciência de que a longo prazo aqui é melhor, o que pesa para você é o curto prazo, é o agora. Eu quero agora, mesmo que isso me faça mal. Eu até lembrei de uma música antiga que fala assim, que tudo que eu gosto é ilegal, imoral ou engorda. Que assim, o pecado, ele tem isso, e ele trouxe uma série de consequências. Então, professor, como é que nós podemos entender isso? Quais são as consequências do pecado, principalmente dentro da nossa intimidade, dentro do casamento, dentro daquela relação tão próxima, que é tão assim íntima, que Deus escolheu como exemplo, para usar como exemplo da sua relação com a sua igreja, né? Quais são então essas consequências do pecado? Conforme fala em Gênesis 3,16, primeiro tem uma consequência direta para a mulher, que era ela iria ter dores de parto e o marido ia tentar dominar ela. E a gente viu que era uma consequência dura, sobretudo para a mulher, mas essa passagem não deve ser usada como uma desculpa para o homem tentar dominar ou se impor sua vontade sobre a mulher. Mesmo que em Efésios 5:25 fala que vós, maridos, amai vossas mulheres. Mas essa consequência ela teve, de dores no parto e o marido tentando subjugá-la o tempo todo. E para o homem foi dada a sentença em Gênesis 3:19, dizendo, do suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra. Então ele teve a consequência de que a sobrevivência dele ia ser penosa, dele e da sua família. E então, tanto para o homem quanto para a mulher, tinha essas consequências. E essa luta pela sobrevivência também afeta o casamento. Muitas vezes o homem gasta horas e horas no trabalho, tentando garantir a sobrevivência do lar e diminui o tempo com a família, com a esposa e filhos, causando outros problemas. Em especial no casal que você citou, a gente traz para o casamento todos os nossos desvios de caráter. A gente traz o orgulho, a gente traz a cobiça, a gente traz tanta questão ambiental e um pouco da genética da nossa família. Então, são duas famílias que se juntam em tudo que tem de bom e tudo que tem de mal ali no casamento. No começo do casamento, quando você está no auge da paixão, esses desvios de caráter são um pouco suavizados. As pessoas o casal é mais tolerante um com o outro, tenta escutar mais, mas à medida que o tempo vai passando, esse auge da paixão diminui, então todos aqueles desvios de caráter que você tem, que veio da sua família, que você seguiu por livre escolha, afloram. Então, realmente, se o casal ele não tiver o centro em Cristo, o casamento deixa de ser uma fonte de satisfação e passa a ser um peso na vida dos dois. E aí, se tiver filhos, também complica a vida dos filhos. Então, em resumo, assim, tudo que tem de ruim no pecado, na vida para o solteiro, agora, quando você está casado, são dois que estão com tendências para o mal ali. Então, realmente, Deus tem que estar ali para brecar a sua tendência para o mal. E para que isso realmente não seja uma causa de discórdia no casamento. E nós vemos isso de uma forma muito especial ali no Jardim do Éden, porque quando Deus começou a falar
Jesus, né, começou a falar com Adão e Eva as coisas ruins que iam acontecer, as consequências do pecado, nesse momento ele faz uma promessa, não é, professor Anderson? É aquela promessa, a primeira promessa da Bíblia. E é uma promessa que nos mostra que nós somos transgressores. Então, que promessa que é essa? Como que isso pode nos fortalecer, mesmo hoje, vivendo hoje, no mundo de hoje, com esses defeitos de caráter que o professor Moser citou, e tendo que nos relacionar não só com o cônjuge, mas com as outras pessoas do mundo também, e ao mesmo tempo testemunhar de um Deus que nos torna melhores, sendo que às vezes nem nós nos vemos como pessoas melhores. Algumas passagens na Bíblia, elas têm um significado para o momento exato que foi relatada e para o momento lá na frente. No caso de Gênesis 3,15, que é uma esperança gigantesca, existiu algo para o momento, aquele momento exato, e algo que serviria para todos os seres humanos dali para frente após o pecado. Deus fala: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Isso aqui apontando lá para frente para Jesus Cristo, quando realmente ele, com a morte e a ressurreição, pisaria realmente na cabeça da serpente e ali decretaria que o pecado estaria vencido na pessoa de Jesus Cristo, e isso seria também dado em relação ao ser humano, quando ele voltasse na segunda vinda dele aqui na Terra. Então, foi o momento exato ali, tipo a inimizade entre a mulher e a serpente, não é à toa que eu acho que a mulher tem mais medo de serpente do que o homem, né? Mas foi exatamente lá na frente, apontando lá para frente, que Jesus Cristo seria morto, ressuscitaria e pisaria na cabeça da serpente, na cabeça do inimigo, assim dando um ponto final a esses momentos de pecado, não exatamente de pecado, mas de vamos dizer assim, Jesus Cristo, com a sua morte e ressurreição, ele daria a salvação novamente e a vida eterna ao homem através do ato de sacrifício dele. Então, a partir do momento que ele pisou na cabeça da serpente, na cabeça do inimigo, ele estaria promulgando realmente salvação a todos os seres humanos. E ali sim, estaria dando a oportunidade de o ser humano um dia ter a vida eterna. Não acontece hoje, né? Hoje a gente morre, espera a segunda vinda para exatamente o fim e o juízo para quem for para o céu e quem realmente tiver a morte eterna, né? E isso é tão interessante que essa esperança, ela existe até hoje, né? Se você aceitar a Jesus, o sacrifício que ele fez no seu lugar, essa esperança também é para você, independente dos seus pecados, independente dos seus erros, independente do que as pessoas acham de você, independente do que você acha de você mesmo, Jesus veio e morreu por sua causa, independente do que você tenha feito. Mesmo que a justiça dos homens esteja te condenando ou não, se você aceitar o sacrifício de Jesus no seu lugar, essa esperança também é para você. Né? Você também tem esse direito de ser salvo, né? Até a morte de Jesus Cristo, teve alguns acontecimentos que, vamos dizer, apontariam para esse dia da cruz, que foi exatamente a morte de algo inocente, de um ser inocente. E isso aconteceu por diversas vezes, e Adão teve que fazer esse primeiro sacrifício. E o livro História da Redenção conta esse detalhe do primeiro sacrifício que Adão teve que fazer em prol do seu próprio pecado, que apontaria para a morte de Jesus lá na cruz. Quando Adão, de acordo com as especiais determinações de Deus, fez uma oferta pelo pecado, foi para ele a mais dolorosa cerimônia. Sua mão devia se levantar para tirar a vida que somente Deus podia dar, e fazer uma oferta pelo pecado. Pela primeira vez, teria que testemunhar a morte. Ao olhar para a vítima ensanguentada, contorcendo-se na agonia da morte, ele devia contemplar pela fé o Filho de Deus, a quem a vítima prefigurava e que devia morrer em sacrifício pelo ser humano. Não sei aqui quem já passou por essa situação ou quem está nos assistindo, mas isso acontece muito nos sítios, né? Matar uma galinha para o alimento ou um outro animal. E as primeiras vezes que eu vi isso, que eu morava no interior, minha avó fazendo isso, dá uma tristeza tão grande de ver aquilo. Imagina Adão lá atrás, em que a morte não existia. Foi a primeira que ele iria provocar. Se hoje, depois de milênios, eu tenho essa sensação horrível, na época criança, e hoje também eu sentiria algo parecido. E por culpa dele, né?
Exatamente. Imagina ele fazendo a primeira vez aquilo. Então, a dor que dele deve ter sentido. Minha avó falava assim, não fica olhando e não sente pena dela, porque ela demora mais a morrer. E aí eu tinha que sair de perto, porque realmente não tinha como não sentir pena do animalzinho que estava sendo morto. E imagina a situação de Adão passando por isso, né? Tendo que ele mesmo matar. Não ver outra pessoa matando, que foi o meu caso. Mas ele mesmo matar o animal para que ele pudesse, entre aspas, ter os seus pecados, vamos dizer assim, perdoados, apontando para Jesus Cristo que morreria na cruz. Trazendo isso para o século XXI, nós vemos que essa história da morte, ela é peculiar. Ela envolve tanto as pessoas, que as pessoas ficam tão curiosas em saber o que vai acontecer depois da morte. Tem gente que não sabe nem o que aconteceu depois que nasceu. E ele está preocupado com o que vai acontecer depois da morte. E tem uns jornais, umas revistas sensacionalistas que pegam o que a gente chama hoje de experiências de quase morte e fazem aquela manchete. Há uns 15 dias, semana passada, eu vi uma reportagem não, um título no jornaleiro de um desses jornais. Cientista descobre nova e chocante evidência de vida após a morte. E aí eles vão falar sobre as experiências de quase morte. Né? E essas experiências, elas colocam a pessoa diretamente no campo do inimigo, porque quando a pessoa retorna dessas experiências, ela não quer saber de Deus, ela quer aquele vislumbre de paz que ela sentia. Como é que é isso, professor Moser? Essas experiências de quase morte em que as pessoas se envolvem e depois, ao invés de elas se aproximarem mais de Deus, muito pelo contrário, elas se afastam mais ainda. Como é que isso, em pleno século XXI, uma coisa que parece que é tão antiga, né, que envolve superstição, envolve medo, mas que é tão real nos dias de hoje? Cristo deve ser a base da nossa vida, sobretudo da vida espiritual. E se você participou ou ouviu de alguém que participou de uma experiência que não consegue explicar, que teve um forte conteúdo espiritual para ela, seja de quase morte ou de sonho, se aquilo não for baseado em Cristo ou nos mandamentos de Cristo, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de relato. A gente não sabe qual o propósito disso e quem enviou aquilo. Então, na verdade, assim, o mais seguro para nós é nos basearmos no poder que a oração tem e no poder que a palavra de Deus tem, que são fontes seguras de poder espiritual para você. Outra coisa, existe um movimento que chama Nova Era, que ela leva um pouco para esse lado de você misturar conceitos do cristianismo com conceitos de religiões totalmente contrárias ao cristianismo e busca harmonizar duas coisas que não tem como você harmonizar, são coisas muito diferentes. E isso faz com que muitas pessoas fiquem confusas sobre muitos aspectos de espiritualidade, de morte e de Cristo, do papel papel de Cristo, da ressurreição. Todas essas questões importantes para a nossa vida, sobretudo espiritual, ficam confusas. Outra tendência atual que nós temos é as pessoas entenderem que o mais importante na vida espiritual é o que você sente. O sentimento humano é o mais importante. Se você sente isso, é bom. Se você sente que isso vai para um caminho bom, vai em frente. Se o seu coração não te condena, né? Exatamente. E é isso ao contrário à palavra de Deus. A gente vê em muitos momentos na Bíblia que as pessoas foram de acordo com o seu sentimento e deu ruim. E nós temos exemplos também na Bíblia que pessoas obedeceram a Deus indo contra seu sentimento e deu bom. É o caso de, por exemplo, imagina Abraão e Isaac. Deus pediu uma coisa tão ilógica para ele sacrificar o seu próprio filho. Se ele fosse basear no sentimento dele de pai, ele jamais teria aceito o que Deus tinha proposto. Mas ele tinha tanta fé em Deus que ele falou, esse é o meu filho da promessa, mas Deus pediu para eu fazer isso. Eu não sei o que ele vai fazer, se ele vai ressuscitar meu filho, se vai dar outro filho da promessa, mas se Deus mandou, mesmo que meu sentimento de pai seja contrário ao divino, eu vou obedecer. E Deus deu para ele
a vitória e uma grande geração de descendentes. Então isso fica um alerta para a gente não se impressionar pelo que a gente sente, mas sim o que tem realmente poder e veracidade é a palavra e o poder da oração. E muitas vezes nós vemos nesses últimos tempos, e no final dos tempos principalmente, que nós vamos ter que muitas vezes duvidar dos nossos olhos, duvidar dos nossos ouvidos, porque o inimigo ele vai estar tão inserido na cultura que nós estamos vivendo que a própria Bíblia fala, né, que se possível for, os próprios escolhidos seriam enganados. Se você não tiver uma fé firme, assim, qual é a vontade de Deus, e essa vontade é o que você vai fazer, realmente você vai ficar longe dos caminhos do Senhor. E a única coisa que o Senhor pede para nós é o mesmo que Ele pediu para Eva, né? Ele deu uma ordem e quer que nós obedeçamos. Ele fez um sacrifício e Ele deseja que nós aceitemos esse sacrifício. Se nós aceitarmos que Ele morreu no nosso lugar, a salvação vai estar garantida para nós. Isso não quer dizer uma vez salvo, salvo para sempre, mas cada dia nós temos que decidir: eu aceito o sacrifício de Jesus, e como eu o amo por Ele ter morrido no meu lugar, o que eu poderia fazer que o faria feliz? E se cada dia nós tivermos a nossa vida nesse caminho, nessa direção, a chance de nós nos afastarmos de Deus e de sermos enganados por vãs filosofias, ela se tornará mais distante ainda. Professor Moser, por favor, encerra para nós com uma oração. Bondoso Deus, no mundo em que vivemos, principalmente temos tantos enganos por causa da cultura, da sociedade, da política, temos enganos nas questões sociais, nas questões de relacionamento, que nós possamos realmente nos apegar à única fonte de verdade, que é a Tua Palavra. Que nós possamos realmente acreditar nela, mesmo que tudo ao nosso redor nos diga que aquilo é ilógico, que aquilo não tem fundamento, que nós possamos realmente ter a fé de acreditar firmemente em coisas que nunca vimos, mas acreditar no Seu poder e no poder da Tua Palavra. Nós possamos também, através da oração, buscar aumentar o nosso comunhão contigo e que possamos realmente acreditar que, mesmo enfrentando a morte, temos uma esperança, que é a salvação em Ti. Nós possamos amá-lo acima de todas as coisas e não nos deixar levar pelo engano. Amém.